Isso. E eu vou só mais um minuto só para eu puxar um negócio aqui na nossa tela. Internet travou. E a coisa caminha um pouco mais lenta. Já tá retomando aqui. Só confere comigo. Nosso último encontro, eu pedi para vocês darem uma olhadinha naquele material que está na plataforma Moodle, é isso? Foi isso sim, professora. Né? Então deixa eu entrar lá. Só um minuto. Vocês conseguiram dar uma olhada lá? Isso, só abrir esse material aqui, deixa eu já pôr aqui na tela para vocês. Aí vocês já me falam se estão visualizando. Vamos começar. Bom dia. Consegue visualizar, pessoal? Estamos vendo, professor. Ok. Bom, vocês conseguiram ler esse material aqui? Que está lá na plataforma Moodle, que são os conceitos de ácidos e bases, né? Em particular, como se diz, os mais simples, né? Mas o que nós vamos estar precisando aí para o nosso curso. Na verdade, seriam esses aqui. E aí nós vamos então estar olhando esses conceitos aqui, essas definições, que são, né, de acordo com a teoria de Arrhenius, que é a mais antiga, né, de 1884, depois tem a de Bronsted, de 1923, e logo em seguida tem a de Lewis também, mais ou menos no mesmo período, tá? O que seria, então, né, dentro desses conceitos aí, dessas teorias, o que eu posso classificar algo como ácido e como base? O que seria um ácido, o que seria uma base? O que vocês compreenderam sobre essa questão? Eu vou aqui colocar na lousa, vou só até colocar uma página aqui, antes de começar. Podem, assim, ir fazendo as reflexões que eu estou ouvindo. Só colocando aqui algo para a gente... Quando fala de ácido e base, eu só lembro de pH. Potencial hidrogeniônico. E o que você lembra de potencial hidrogeniônico ligado a ácido e base? O nível. Quando era, se não me engano, era 7, ele era ácido. E aí 14 ele era base. E também tinha a parte na redução também, né? O sal ele ser ácido ou base. Certo. Bom, então vamos aqui tentar aplicar esse conceito. O primeiro conceito aí que vocês leram. Ei, computador, você não está muito categórico, não. O primeiro conceito que vocês leram, que foi o de Arrhenius. Confere? Né? Que ele diz que uma substância, né? Ela tem que estar, em particular, numa solução que? Aquosa. Então, eu preciso especificamente da água para eu definir se essa substância ela é ácida ou ela é básica. Então, já é um fator limitante, porque eu vou ter que ter sempre presença de quê? De água. E aí ele diz que ácido é a substância que sofre ionização, é que ele coloca H+, mas na verdade essa espécie não existe, H+.
acho que no artigo que eu coloquei para vocês que é mais complexo, né, que eu peguei a parte mais simples, para a gente discutir de uma forma mais rápida. Mas ele diz muito bem que essa espécie é impossível existir. E vocês que são já conhecedores da teoria do orbital molecular, da teoria de ligação de valência, né, da questão de energia, vocês já sabem que não pode existir essa espécie H+. Confere? O que seria essa espécie H+? Seria exatamente o hidrogênio. O hidrogênio tem um elétron, né? Se ele perdesse um elétron dele, ele viraria essa espécie H+. Energeticamente, isso é favorável? Não, né? Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui a molécula de HCl, que é uma ligação covalente. Aqui eu coloquei a representação de Lewis. E aqui eu tenho a molécula de água. Também ligações covalentes. Sendo que no caso da molécula de HCl, eu tenho aqui um par, outro par de elétrons não ligantes. É isso? Não é a ligação, não é o orbital molecular antiligante, é um par de elétrons não ligante. A mesma coisa que na molécula de água, eu tenho um par de elétrons não ligantes, um par de elétrons não ligantes, e aqui eu tenho a formação de um orbital molecular ligante e um antiligante, que vai ser, não vai ter elétrons, né? É aquela ideia lá. E aqui eu tenho um orbital molecular ligante e um antiligante. Então, essa é a história agora. E a mesma coisa aqui, eu tenho um orbital molecular ligante e um antiligante. Bom, pensando entre hidrogênio e cloro, questão de tendência em estar com os elétrons próximos, ou seja, eletronegatividade. Quem é mais eletronegativo, o hidrogênio ou o cloro? O cloro. Hidrogênio. É o cloro, né? Na eletronegatividade, se você lembrar lá na tabela, né? Então, aqui é o potencial, né, de puxar elétrons. É o cloro em relação ao hidrogênio. Então, na verdade, esse par de elétrons aqui, né? Esse orbital, essa região, ela fica mais próxima do cloro do que do hidrogênio. Por isso que eu falo que aqui eu adquiro uma densidade de carga positiva e aqui uma densidade de carga negativa. Ela está mais próxima do cloro do que do hidrogênio. Em algum momento, né, então eu tenho essa substância em meio aquoso, na presença de água, acaba que esse par de elétrons aqui, nas proximidades do hidrogênio, o hidrogênio acaba tendo afinidade em ligar com o oxigênio. Por quê? Porque entre o sofrimento de ligar com o cloro, que está puxando mais esses elétrons para o lado dele, e o oxigênio é menos eletronegativo do que o cloro. Então, esse par de elétrons, que não era ligante, não é verdade? Não ligante. Ele pode agora fazer uma ligação com o hidrogênio. Só que nesse momento, o hidrogênio, então, ele chega aproximando aqui em algum momento o par de elétrons do hidrogênio, o hidrogênio acaba, então, de uma certa forma, né, dando por vencido com relação ao cloro, liberando esse elétron para o cloro e ligando com o oxigênio. E aí, o que eu vou formar aqui lá? Aí eu vou ter aqui agora, ó, o cloro, vou colocar aqui de azul, o cloro, de novo, com o par de elétrons que ele tinha, ó, 1, 2, né, 3 pares de elétrons. Só que agora ele continua com o elétron de quem? O hidrogênio. Então agora ele tem 4 pares de elétrons.
E o oxigênio, o que acontece com o oxigênio? O oxigênio aqui, que tinha um par de elétrons não ligantes, uma ligação, orbital molecular ligante, outra ligação, e aqui ele tinha, né, aquele par de elétrons dele, que não era ligante, mas agora fazendo uma ligação com o hidrogênio. Gera agora esta estrutura. Só que agora essa estrutura, ela tem uma carga. Por quê? Porque, ora, o cloro antes ele tinha quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora entrou um elétron a mais para ele aqui. Agora é totalmente esse elétron dele. Então, ele ganhou um elétron. E eu tenho que representar isso. Ele adquiriu uma carga negativa, porque está ganhando elétrons. E no caso do oxigênio, né, antes ele tinha o quê? 1, 2, né, 4, 6. Opa, estou errado. Deixa eu só destacar. Até eu estou contando errado, né? Em volta dele, vou fazer assim, ó. Agora fica mais fácil. 1 elétron, 2, 3, 4, 5, 6. Tinha 6 elétrons. Agora, em volta do oxigênio, agora, ele tem quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora significa que ele perdeu um elétron dentro da condição. Adquiriu uma carga positiva. Então, aí eu tenho a formação então, dessa substância Cl-, mais a formação desta substância aqui, ó, H3O+. E aí o conceito de ácido de Arrhenius é exatamente esse. Ácido é toda substância que em meio aquoso, água, presença de água, sofre ionização. Por que ionização? Porque é uma substância molecular, ela não é uma substância iônica. E ela gerou íons, gerou o Cl- e gerou o H3O+. E tem como resultado dessa ionização, na verdade, né, não é só o H3O+. Eu gero estruturas, né, da molécula de água, porque eu posso entrar um outro hidrogênio aqui, e aí adquirir mais uma carga positiva, e ficaria H4O2+, e assim por diante. São essas espécies, mas resumidamente a gente coloca H3O+, mas eu posso ter outras espécies, tá? Diferente mas não que seja essa, como está lá naquele material mais simples possível, que vocês talvez estudaram no ensino médio daquela forma, né? H+, resume em H+, mas essa espécie aqui, ela não existe. Então, essa aqui existe, ela é possível existir. E quando você falou aí para mim, quem é que falou? Eu só lembro de pH. É exatamente isso aqui que você mede no pH. Né? Você mensura no potencial hidrogênio iônico, pH, não é? Quando eu mensuro o potencial hidrogênio iônico, o que seria esse hidrogênio iônico? É exatamente isso aqui. É a espécie, né, ionizada na forma de íons, né, H3O+, H4O+, e assim por diante, que vão dar o caráter ácido na substância. Porque quanto mais essa substância eu ter na minha solução, significa que a característica daquela substância é mais ácida ou menos ácida? Mais ácida. Quem aqui já comeu pimenta e alguém mandou você tomar água? Oi? Não adianta nada. Piora, não piora a situação? Com certeza. Por quê? Por que piora a situação? Porque você está dissolvendo o que arde na pimenta na água e mandando para dentro mais rápido ainda. Você está fazendo exatamente isso aqui, ó. Você tem, não é esse o ácido da pimenta, é um ácido orgânico. Você tem o ácido em meio aquoso, se ioniza e produz essa espécie aqui. E quanto mais dessa espécie aqui estiver, maior o poder corrosivo, maior então a sensação de ardor você vai ter.
Então, o ideal é que não tivesse presença de água. Porque quanto mais água você tem, né? E aí, logicamente, depende da característica de ionização, o grau de ionização, porque quanto mais ionizável é a substância no meio aquoso, significa que mais espécies de H3 ou mais você vai produzir. E quanto mais espécies de H3 ou mais você vai produzir, maior é o potencial hidrogênio iônico. Ou seja, menor é o pH, porque quanto menor é o pH, mais ácido é o meio, porque o potencial hidrogênio iônico é o menos log, né, da concentração de H+. Então, é uma função logarítmica. Então, é o que o nosso trabalho aqui mostrou para vocês, né? Esse conceito de Arrhenius com relação a ácido, ele traz exatamente essa questão, né? Aqui que ele trouxe, ó, HCl em meio aquoso, que eu acabei de colocar na água, forma, não essa espécie aqui, é uma forma sintética, bem sintética, né? H mais Cl menos. Tudo bem, forma H3 ou mais o Cl menos. E isso é um processo que nós chamamos, né, origina íons H+. E isso faz com que eu tenha, então, né, quanto maior a concentração do H3 ou mais, do H+, aqui na solução, maior é o caráter ácido da minha substância. Qual é o fator limitante dessa definição de Arrhenius? Qual é o fator limitante? Precisar de estar no meio aquoso? Precisa estar no meio aquoso. Se não estiver no meio aquoso, então, por exemplo, se eu aqui, né, não colocar só HCl para você, essa é uma questão de Enem, né, vestibular, o pessoal gosta de fazer isso, porque todo mundo já bateu o olho nisso aqui e já sabe, fala assim, isso aqui é ácido clorídrico, não é assim que vocês aprenderam? Foi assim? Ácido clorídrico. E aí o cara coloca esse aqui, fala um monte de informação, tudo verdadeira. E aí, mas ele vem com a palavra ácido clorídrico. Só numa alternativa que está assim, ó. Cloreto de hidrogênio. E aí o aluno, lógico, hidrogênio. Na primeira tem ácido clorídrico, ele já viu que está certo, ele já vai lá e faz assim, né? Marca lá, né? E está errado. E acha que está certo. Aí aprendi, o professor de química me ensinou, esse aqui é ácido clorídrico. Aprendi a dar nome para as funções inorgânicas, e eu aprendi que tem os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos são aqueles ácidos que não apresentam oxigênio na molécula. Não é assim? E os oxiácidos são os ácidos que apresentam oxigênio na molécula. Os hidrácidos é a coisa mais simples de dar nome. Eu falo a palavra ácido, o nome do ânion, mas a terminação hídrico. Agora, os oxiácidos, não. Eu já tenho que ver a quantidade de oxigênio que eu tenho, né? Porque eu posso ter a terminação ico ou a terminação oso. Se for maior número de oxigênio, é o ico. Se for menor, é o oso. E ainda eu posso ter o prefixo hiper e per. Não é isso? Lembram disso? De nomenclatura de ácidos e bases? Isso é importante, mas aqui a gente não vai trabalhar isso. A gente vai só passando aqui, mas vocês depois podem dar uma recordada nisso. Então, eu vou falar aqui cloreto de hidrogênio e não ácido clorídrico. Porque para ser ácido clorídrico, eu tenho que ter essa informação aqui, ó. Aquoso. Aí sim, eu tenho uma substância ácida. Então, eu posso falar a palavra ácido clorídrico. Mas se ela tiver sem a informação que é aquoso, eu sempre vou chamar de cloreto de hidrogênio. Qualquer outra substância, por exemplo, HNO3, se estiver só assim, eu não posso falar ácido nítrico, posso falar nitrato de hidrogênio. Agora, se vier a palavrinha aqui, aquoso, aí eu posso dizer ácido nítrico. Então, esse é o conceito, né, de Arrhenius com relação a ácido. Ok? Tranquilo? Relembraram isso? Tranquilo ou não?
Alguma dúvida? Acho que deu para entender, professora. Deu? Agora, se eu coloco aqui, né, essa outra substância aqui, ó, NaOH, mas eu vou colocar de novo aqui a molécula de água. Eu vou colocar assim, só. Preciso colocar a forma de luz. Bom, e essa substância? Essa substância é um pouco diferente, porque essa substância aqui, ela é uma substância iônica ou ela é uma substância molecular? Ela é molecular, né? Não? Sódio perde um elétron e o OH hidroxila. Entre o oxigênio e o hidrogênio, ligação covalente, mas ele tem uma carga negativa, essa estrutura. Então, é um cátion e um ânion. Forma, então, a ligação o quê? Iônica. Iônica. Quando eu coloco em meio aquoso, eu simplesmente faço isso, ó. Dissocio. E eu vou ter o quê? Na+, OH-, em meio aquoso. Teve aqui a formação de uma ionização com o monoácido? Eu ionizei? Aqui eu parti de duas substâncias moleculares e cheguei aqui em cargas localizadas. Formei íons. Aqui eu estou partindo de uma substância iônica e está simplesmente o quê? Solvatando ela, dissociando na forma iônica de origem. Então, eu não tenho ionização aqui. Aqui sim eu tenho. Aqui não. Mas o que é isso aqui, OH? Isso aqui é o que vai me caracterizar o meio básico. Quanto maior a concentração de OH-, maior as características básicas do meio. Ou seja, maior é o pH acima de 7. Né? Então, se eu tenho maior concentração de OH-, significa que mais próximo, né, de 14 é o valor do meu potencial hidrogênio iônico, consequentemente mais básico. Então, nesse é o outro conceito de Arrhenius. Ele diz que base é toda substância que eu também preciso de quê? De água. Sofre simplesmente uma dissociação. E tem como produto dessa dissociação OH-. Então, as duas características de ácido e base de Arrhenius, que é o mais simples, eles necessitam da presença de água, sendo que o ácido sofre ionização e sendo que a base sofre dissociação. Então, ionizar é uma coisa, dissociar é outra. Tá claro isso? E isso, né, então, é o conceito aqui do nosso amigo Arrhenius com relação a ácido e base. Então, é algo muito ainda, né, improvável. Aqui ele trouxe a molécula de água é interessante, deixa eu só colocar ela lá, para a gente fazer rapidinho. A água, ela é uma substância ímpar, né? Tudo bem aqui? Tranquilo ou não? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Deixa eu só fazer isso, porque a minha lousa tá... Tudo bem, pessoal? Pessoal, vocês estão com sono? Isso aqui vocês já conhecem? Eu estou repetindo uma coisa meio tranquila para vocês? Eu só estou dando uma reforçada aqui porque eu preciso disso, mas se vocês estiverem dominando isso, a gente já passa para frente. Não, pode revisar, professora. Pode? Pode. Então, a gente faz assim, porque às vezes já não tem dificuldade. Porque essa semana passada eu percebi isso, por isso que a gente parou e eu falei para vocês darem uma lida para a gente voltar aqui. Ó, água e água. Você pegou um recipiente com água.
Vocês acham que, no caso da molécula de água, quando a água é uma substância condutora ou não condutora de eletricidade? Como é que é? Condutora, né? Condutora, né? Mesmo se eu tivesse só água, você fala, é condutora porque eu tenho uma série de coisas solvatadas na água, né? De íons presentes Se for na água pura, não conduz, né? A Se você famosa pegar, água por pura. exemplo, uma água que a gente fala no laboratório, que a gente fala assim, água desionizada. O pessoal chama deionizada, né? Mas o nome correto é desionizada. Retirada dos íons. Será que essa água vai ter uma condutividade elétrica ou não? Não. Não, Não. Não? não. Vai ser zero a condutividade. Não vou ter nada. Então, lá eu pegar, por exemplo, se eu tivesse como visualizar as moléculas, eu vou ver H2O, o oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Vocês acham que no copinho lá eu vou ter oxigênio ligado a 2 hidrogênios? Seria essa a ideia. Se eu tivesse como tirar uma foto, eu ia ver exatamente a molécula de água, assim. Ou não. Quem tem uma outra opinião? Isso que a senhora falou. É difícil, né? A química é muito abstrata também, né? Às vezes, né? Não é tranquilo não, né? Mas vamos lá, vamos pensar aqui comigo. Sabe o que acontece? Tem uma molécula de água, composto molecular, que tem um outro composto molecular, né? E elas, logicamente, têm as ligações de hidrogênio, né, entre uma molécula e outra. Mas, nessa aproximação de uma molécula e outra, lógico que tem uma distância mínima, né, para não ter ter aquele equilíbrio energético. Esse par de elétrons, em algum momento, tem 2 pares de elétrons não ligantes, né? Em algum momento, ele pode... Mas qual é a razão, professor? O interesse do hidrogênio largar o oxigênio para ligar com outro oxigênio? Nas aproximações, nos choques, isso pode acontecer. Então, acaba o hidrogênio saindo, né? Ele sai simultaneamente, ele solta e liga. Não existe a espécie H+ sozinho, como eu mostrei para vocês. E forma, então, nesse momento, eu formo uma outra estrutura. Que estrutura é essa que eu vou formar? Vou formar essa estrutura aqui, ó, o oxigênio, que continua lá com o par de elétrons dele, o outro par de elétrons dele, o par de elétrons dele ligando com o hidrogênio, só que agora ele forma essa estrutura. E nesse momento, tenho lá a outra estrutura, né, o oxigênio, ó, com o parzinho de elétrons dele, não ligante, o par de elétrons ligado com hidrogênio, o outro par ligado com hidrogênio, e esse par aqui, agora, ele é amarelinho, ligado com hidrogênio. Pode acontecer isso. E quando acontece isso, que estrutura é essa que eu formei? Ora, eu formei, né? O oxigênio, antes ele tinha quantos elétrons em volta dele? 6, não é isso? 6 elétrons. E agora ele tem quantos elétrons em volta dele? 7. 7. Então, formou essa espécie. HO-, OH-. Confere? E a mesma coisa aqui, o quanto agora, né? Quantos elétrons o oxigênio agora tem em volta dele? Antes ele tinha 6 e agora ele tem quantos? Baixou para 5. 5. Então, formou essa espécie aqui, ó. H3O+. Aquela mesma que formou lá no ácido de ionização. E essa, aquela mesma que formou lá na base. Cadê minha lousa? Né? Essa que formou na base, não foi, ó? E essa formou no ácido. H3O+, OH-. Então, essa espécie,
que caracteriza o quê? Uma base, segundo Arrhenius, e essa espécie aqui caracteriza um ácido, segundo Arrhenius. Ô, Bruce, o que a água é? Ela é ácido ou ela é base? É ácido, né? Ela é levemente ácida. Na verdade, a gente tem É um aqui pouco uma substância com características, né, básicas e com características ácidas. Acho que vocês já viram isso lá no ensino médio, o professor talvez falou assim, a água é uma substância anfótera. Já viram isso? Tem comportamentos básicos e tem comportamentos ácidos. Porque, na verdade, eu tenho uma molécula de água com outra molécula de água, eu tenho a chamada autoionização. Então, eu estou saindo de um composto molecular e estou formando íons. Autoionização. E aí, logicamente, isso aqui vai equilibrar com isso. Por isso que a gente fala que o pH, né, o potencial hidrogênio da água, é próximo a 7. Próximo, né? 6,8, 6,9, nessas proximidades aqui de 7. E aí a gente tem uma variação, e equipamento também, né? Entre 6,8 e 7,2. Né? E isso, a média, cai aqui no 7. Então, né, a gente fala que o pH da água neutra é 7. Mas, na verdade, eu tenho esse comportamento aqui de autoionização. Então, não tenho a espécie desta forma. Eu tenho, na verdade, a espécie... Então, se eu perguntar para vocês agora, água desionizada, tirei todos os íons de metais presentes, papapá, mas mesmo assim, ela conduz eletricidade? Acho que não. E o que é isso aqui? Tá com... Vixe. Carga. Tá com carga ainda. Então, vai conduzir eletricidade. Baixa, mas conduz. É lógico que se eu tiver, né, uma substância iônica, o grau de condução é bem maior. Isso é importante, né? Então, conduz eletricidade. Certo? Então, a água é uma substância que tem caráteres básicos e tem caráter ácido, porque a própria molécula em si se encarrega de sofrer a sua autoionização. Tá claro isso? Tudo bem? Alguma dúvida? Sim ou não? Acho que não, professora. Não. Já fechando aqui para a gente recordar, o que seria um sal? Qual que seria o conceito de sal? Que a gente vai precisar disso lá na corrosão. Mais antigo, professor de Química lá do Ensino Fundamental 2, trabalhou isso aqui com vocês. HCl, NaOH. Já acabamos de falar, né? Se eu colocar isso aqui desse jeito, como é que eu falo? É ácido? Isso aqui desse jeito é base? Ele é uma reação, né? No caso. Mas aqui não é ácido, não é base. Uhum. Agora, eu vou colocar assim. Certo? Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu fui fazer o concurso, né? Na época, não era instituto, era escola técnica. Vocês se lembram de escola técnica ou não? Eu acho que parou de ter lá para 2002, 2005, né? Interessante. Nessa época eu era bem pequena ainda. Pois é, então, né, eu fui fazer o concurso escola técnica, né, bem mais antigo que isso, lá para 1900 bolinha. E daí, né, você fica nervoso, né, da aula lá, passei, fui para aula, né, a gente tem as etapas e fui para aula. E daí eu fui, realmente, quase que eu reprovei na aula, e um dos motivos, né, quer dizer,
dei a aula perfeitamente, mas nervosa, estressada, acabei esquecendo de colocar esse detalhe. E o meu colega, depois, né, virou colega meu, professor José Carlos, vocês não conheceram, ele aposentou já, um excelente professor. Ele me falou para mim, Ana, cara, eu sei que você estava nervosa, mas isso é uma coisa que a gente nunca pode, né, de hipótese alguma, esquecer. Porque muda totalmente a história. Então, levei como se diz, né? Minha nota fui excelente, mas esqueci desse detalhe. E esse detalhe era primordial. Assim, só lembrando. Então, o grau de importância disso. Então, eu não posso esquecer jamais. Então, pessoal, o que acontece? Essas duas substâncias, então, em meio aquoso, aí sim eu tenho um ácido clorídrico, tenho um hidróxido de sódio, é um ácido e uma base, segundo a definição que nós acabamos de falar de Arrhenius. E o que acontece quando eu tenho essas duas substâncias em contato, né, em meio aquoso? Ocorre uma reação. E que tipo de reação química é essa? O que eu posso gerar aqui? Não se lembra não, pessoal? Bom dia, estou sentindo vocês cansados hoje. Deixa eu mostrar, né? Deixa eu só apagar aqui. Vocês estão meio cansados? O que está acontecendo? Vocês não são assim? Atividade, professor, atividade acumulada. O pessoal tá cansado. Tá? Não estão querendo falar nada na aula de química aqui hoje, não, hein? Então, ó, se eu tenho isso aqui em meio aquoso, como é que eu fico, na verdade? Na ou H-, né? Isso aqui, na verdade, né, lembra? Par de elétrons mais próximo de hidrogênio. E esse hidrogênio aqui, na verdade, vai ter afinidade para ligar com quem? Já que eu tenho um elétron sobrando aqui. Opa, saiu, né? Para ligar com o H. E esse Na+, positivo, e aqui eu tenho um par de elétrons. Vai ligar com quem? Com cloro. Questão básica, né? Então, eu vou formar o quê? H2O, não é isso? 2 hidrogênio e oxigênio, mais o quê? Essa outra substância, NaCl. Que substância é essa? NaCl. Sal de cozinha. Isso, o sal, né? É um sal. E no caso, esse é o sal mais comum que nós conhecemos, que é o cloreto de sódio, que é o maior componente do sal de cozinha. É formado por uma reação de neutralização entre um ácido e uma base. Eu posso dizer ácido e base porque eles estão em meio aquoso. Logicamente, por isso que eu tenho, e aí eu tenho a formação de mais, né, água e sal. Bom, essa substância é uma substância iônica ou molecular, cloreto de sódio? Gente, nós falamos, vocês explicaram ligações químicas aqui, muito bem, hein? É iônica ou molecular? É ligação iônica, né, do Ligação iônica, um composto iônico, né? Então, em meio aquoso, eu tenho o quê? Na+Cl-. A carga localizada, composto iônico. Então, sal em meio aquoso. Eu tenho uma boa condução de eletricidade ou uma baixa condução de eletricidade? É um bom condutor ou não é um bom condutor? É um bom condutor. Excelente condutor, né? Por isso que quando você está lá no mar e vem descarga elétrica, você tem que sair imediatamente. Porque a água do mar é rica, né, em concentração em sais solvatados, solubilizados. E, consequentemente, então eu tenho carga, né, positiva e negativa. Então, se eu tenho um fluxo de elétrons, ele vai ter fluir livremente e vai chegar até você. Certo? Então, comparado, logicamente, né, a água que tenha
concentração salina e a água que não tenha, só a água desionizada, logicamente que ali eu vou medir, né, o fluxo de elétrons aqui vai ser bem, né, bem maior a minha corrente do que aqui, sem dúvida. Mas não posso dizer que a água H2O desionizada também não conduz corrente elétrica, tá certo? Então, se eu tenho alta concentração de sais, consequentemente é um composto iônico, sofre solvatação, tem íons ali disponíveis. Então, guardem isso aí, vocês vão falar isso aí mais para frente, eu vou perguntar para vocês. Então, eu digo que, né, o sal solvatado, solubilizado em água, é um excelente eletrólito. Um excelente eletrólito. Faz sentido? Faz sentido esse termo? Água com sal é um excelente eletrólito. Eu não lembro o significado do eletrólito, professor. Eletrólito é uma solução condutora de fluxo de elétrons. Então, com certeza, né? Que naquele de bateria. Então, vou te dar um exemplo, né? Se você pegar um material metálico e colocar ele dentro de um recipiente com água e sal de cozinha, ele vai ficar escurecido, ou seja, vai corroer ou não? Vai corroer. Vai corroer. E por quê? Aí já entra naquele processo de oxirredução. Exatamente. Mas por que eu vou ter o processo de oxidorredução? Esse fluxo de elétrons vai ser facilitado, porque eu tenho um excelente eletrólito. Aí depois a gente vai falar sobre pia e eletrólise, que nós começamos a falar na semana passada. Certo? Então, soluções, né? Então, o que seriam as soluções? Soluções são misturas homogêneas, onde eu tenho um soluto e tenho um solvente. A junção do soluto e solvente, eu tenho uma solução. Agora, uma mistura homogênea pode ser uma solução, nem toda solução, quer dizer, toda solução é uma mistura homogênea, certo? Agora, nem toda mistura homogênea é uma solução. Agora, quando eu tenho ali a presença de compostos que vão gerar íons, então eu tenho uma solução eletrolítica, um excelente eletrólito, ou seja, eu vou ter um fluxo de elétrons, né, que vai caminhar ali nessa nossa solução. Tá claro isso? É um termo que a gente vai precisar muito lá na corrosão. Até então, a gente está no senso comum, né? O senso comum é, se eu coloquei água e sal e coloquei um preguinho lá, né? Um material de ferro, daqui a pouco, passa algumas horas, eu vou lá e tem uma coloração marrom. Aí você fala, ocorreu a ferrugem, enferrujou. Não é assim o termo que nós usamos no nosso cotidiano, no senso comum? É ou não é, pessoal? Sim? Sim. Sim, sim. Então, por enquanto, vamos estar no senso comum. Daqui a pouco a gente vai sair dele. Bom, então esse é o conceito de arrênios, né, que nós acabamos de discutir aqui, quando eu penso em formação, né, o que seria um ácido, o que seria uma base e o que seria um sal. Tá? Agora, ela é muito restrita. Por quê? Porque eu preciso da presença de água. Já o conceito desse cara aqui de Brochloro, eu vou mostrar ele rapidamente, porque ele é um conceito, né, mais sofisticado. Por que ele é um conceito mais sofisticado? Porque ele independe, né, da substância estar em meio aquoso. Não preciso de água. Então, aí eu já não preciso colocar aquele lá para dizer se é um ácido, se é uma base. Ele define que ácidos são substâncias que doam prótons H+.
Lembrando que essa espécie proto-H+, no cotidiano a gente coloca, mas ela não existe. Tenho lembrado disso, ela não existe. E bases são substâncias que recebem próton-H+. Nesse contexto, eu saí da restrição à água. Eu já não preciso mais da restrição à água. Mas ele colocou um exemplo aqui, né? Que nós acabamos de fazer, então nós vamos usar ele. Que ele é mais simples, né? Que é exatamente o que nós acabamos de fazer. Essa substância aqui, HCl em meio aquoso, ele era ácido. Não foi isso que nós falamos? Mas, se a gente pensar no outro conceito, o HCl aquoso, o que acontece com esse hidrogênio aqui que eu acabei mostrando lá para vocês? Ele sai daqui, não sai? E vai ligar com quem? Com oxigênio. Então, o hidrogênio saiu e ligou com o oxigênio. Quem que era ácido é a substância que doa prótons. Então, o HCl, nessa condição aqui, ele também é o quê? Na presença de água, mas não necessariamente, né? Teria que ser na presença de água, mas ele deu um exemplo na presença de água. Saiu hidrogênio. Não saiu hidrogênio? Ele não é doador de hidrogênio? Então, ele é um ácido. E a água nessa condição aqui? Ela não está recebendo o hidrogênio? Esse hidrogênio não está saindo e vindo para cá? Então, ela é o quê? Recebe prótons. Então, é a base. Então, a reação da esquerda para a direita, né? Eu tenho aqui a formação de quê? Isso é um ácido e isso é uma base. Agora, vamos ao contrário. Vamos a reação da direita para a esquerda. Pode ser? No caso, essa substância aqui, o Cl-, se eu pensar agora, né, inverter, eu vou lá no nosso slide primeiro. Aqui. Voltando aqui. Vamos lá. Vou pegar minha canetinha aqui e vou pegar uma cor que eu não fiz, verde. Voltando aqui, ó. Agora eu vou pensar ao contrário, ó. Certo? Seguindo a setinha verde. Essa substância aqui, para ela vir para cá, o que aconteceu com ela? Ela recebeu o próton ou ela doou o próton? Ela doou? Eu não tô entendendo nada. Não? Deixa eu apagar. Então, vamos lá. Eu acho que agora eu confundi isso. Deixa eu só apagar aqui. Então, vamos. Deixa eu melhorar nossa luz aqui. Deixa eu fazer de uma forma diferente. Ó, eu vou repetir isso aqui, ó. Eu tenho assim, ó, Cl, certo? Tem aqui o par de elétrons. Estou repetindo o que eu tenho ali, ó. Eu tinha mostrado para vocês. Menos, né? Mais, eu tenho o quê? O oxigênio ligado aqui com hidrogênio. Tem o par de elétrons. Tem o outro, né, ligante com hidrogênio. Tem o outro ligante com hidrogênio. Tem uma carga positiva. Tudo bem? E aí, eu vim para cá. E aí, eu vou fazer até de cor diferente. Eu tenho aqui a formação, ó, da molécula de HCl. E tenho a formação da molécula de água. Tudo bem? Inverti a reação, só isso. Porque a mesma hora que ela está acontecendo da esquerda para a direita, ela está acontecendo da direita para a esquerda. Isso aqui tem um momento que a gente chama, que a gente já atinge o equilíbrio químico. Certo? Então, olhando agora, nessa formatação que eu fiz agora, vamos olhar o cloro. O cloro está nessa condição. É humano, tem carga localizada.
ele veio para cá e recebeu um próton. Não recebeu um próton? Pegou o próton do hidrogênio e veio para ele? Uhum. Ele está recebendo, no caso. Ele está recebendo um próton. Então, deixa eu ir lá para vocês. Qual que é o conceito de base aqui? Bases são substâncias que recebem Tem prótons. prótons. Então, nesse caso aqui agora, o Cl é o quê? Ele é a base. Ele é a base. Certo? E a água? A água aqui, o que está acontecendo com ela para ela vir para cá? Ela fez o quê? Ela perdeu prótons. Ela perdeu prótons. E aí, lá no conceito de Brown-Louro, ácidos são substâncias que doam prótons. Certo? Então, essa substância aqui agora, ela é o quê? Um ácido, no caso. Ácido. É como você falou que inverte, né? Inverte. Certo? E aqui, antes, essa substância aqui era o quê? O ácido. E o oxigênio era o base. E a água era a base. Entenderam? Então, o conceito de Brown-Louro é isso. Ácido é o cara que o quê? Doa prótons e base é a substância que recebe prótons. Se de um lado da seta ele é ácido, o ânion correspondente é o quê? Base. Se no reagente ele é ácido, no produto ele é o quê? A base. O contrário, ele vai receber para chegar no reagente. O bom é que se você descobrir um, você já sabe qual que é o outro. Então, qual que é o outro? E se esse aqui é a base, esse aqui é o ácido. E aí sempre falou, né? O conceito de Brown-Louro é o par conjugado. Se ele é ácido no reagente, a substância, o par conjugado dele é base no reagente. No produto, melhor dizendo. E se ela é o par conjugado no reagente é base, no produto ele é ácido. Professora, tem como ocorrer de fazer, tipo, uma reação entre ácido, base com base? Ou não tem como? Só que aí não é ácido, não é base. Tem como aquele que eu achava que era ácido, por exemplo, eu coloco uma HNO3 e uma HCl. Né? No conceito de Arrhenius, se eu colocar aqui, ó, se eu perguntasse para vocês, HNO3 mais HCl, certo? No conceito de Arrhenius, se você for diretão, sem esquecer, né, sem não lembrar que tem que colocar meio aquoso, você vai falar, esse é um ácido nítrico, esse é um ácido clorídrico. Cuidado. Eu posso ter aqui o comportamento de um sendo ácido, na verdade desse, e esse aqui o comportamento sendo comportamento de base. Ou seja, um doador de prótons e o outro receptor de prótons. Então, por isso que o conceito de Brown-Louro, ele é mais amplo. Porque eu não preciso de água. Aqui eu fiz no exemplo com água, né? Mas eu não preciso. Eu posso ter duas substâncias que eu aprendi, estudei lá no ensino médio. Que normalmente o professor do ensino médio, ele já chega e joga HCl, ácido clorídrico. Porque ele só trabalha o conceito mais arcaico, que normalmente os livros trazem, né? Que é o conceito de Arrhenius. Então, uma substância é aquela história, né? Igual na física lá, que o professor fala. O corpo está em repouso ou está em movimento? Depende do referencial adotado. Uma substância que ela é ácida ou é básica? Depende com quem ela está. Ela pode ter comportamentos ácidos ou pode ter comportamentos básicos. Então, eu nunca vou assegurar que uma substância ela é ácida, ou assegurar que ela é uma substância básica. Normalmente, né, um HNO3, um HCl, eu não tenho ele no estado puro, 100% HCl, 100% HNO3. Então, eu tenho ele em meio aquoso. Então, quando eu compro um frasco de HNO3, ele está em meio aquoso. Normalmente, né, tem um grau de pureza. E o restante é água. Então, por isso que eu falo ácido. E aí é o ácido de Arrhenius, que é o mais comum que nós trabalhamos no dia a dia, inclusive na prática, no laboratório. Então,
Então, virou já um negócio meio que... Mas, se eu tiver um HNO3 misturado com HCl, que a gente faz muito isso no laboratório, hein? A gente faz muito isso aqui. E ainda que é chamada água régia, HNO3 com HCl. E se eu não coloco, e se tiver PA puro, 100% puro, ou seja, não tiver H2O, aí eu tenho que avaliar qual é que tem maior comportamento de doador de prótons, qual é que tem maior comportamento de receptor de prótons. Porque o que estiver doando prótons, comportamento de quê? Base. E o que tiver Base. prótons, Falei mutado. comportamento de ácido. Certo? Então, doou prótons é ácido, recebeu prótons é base. Tá certo, pessoal? Tá claro isso ou não? Perguntas, dúvidas, questionamentos? Tá? Então, aqui ele traz alguns pares conjugados de ácido-base, né? Discute bem essas questões aqui, ó, e aí é importante, né? A gente saber o que é um ácido, o que é uma base. E isso é o que nós temos, né, de conhecimento de ácido e base. Deixa eu ver aqui se ele traz aqui o outro, só para eu poder ser rápida e sucinta, mas parece que não está trazendo. Aqui traz uma série de nomenclaturas que ele não lembra, né? Então, dá uma olhada nisso aqui. Bronchilore, bababá, deixa eu ver aqui, cadê? Eu queria mostrar isso aqui para vocês. Será que não tem aqui nesse trabalho? E parece que não. Está discutindo o comportamento, né, de ácido base aqui, que é importante, tá? E eu queria mostrar com relação a vários tipos de solvente, que eu vou chegar à conclusão se é um ácido ou se é uma base, que eu acabei de falar para você. E essa aqui é a parte importante que eu preciso mostrar. Tem só 1 minuto, não tem nem 1 minuto, mas vamos lá. Definição de Lewis é um outro conceito de ácido e base, que é importante também para nós. Cadê o nosso amigo? Deixa eu pegar aqui. Vitor, você consegue ler aqui para nós essa definição de Lewis? Os 3 parágrafos? Isso, por favor, para a gente ser um pouco mais rápido. Em 1923, o químico americano Gilbert N. Lewis propôs a definição do comportamento ácido-base em termos mais físicos. Baseados em propriedades dos sistemas eletrônicos de átomos e moléculas, os conceitos-chave do conceito de ácido-base de Lewis é a capacidade de doação e recepção de par de elétrons. De acordo com Lewis, ácido é uma espécie capaz de receber par de elétrons, enquanto a base é uma espécie capaz de doar par de elétrons. A capacidade de doar ou receber elétrons é formulada corretamente pelos resultados da mecânica quântica aplicada a sistemas atômicos ou moleculares. Alguns exemplos de reações ácido-base de Lewis são apresentados a seguir. E agora, hein? Agora a gente já saiu um pouco do que a gente conhecia, né? Agora tem que ter uns negócios do par, né? Pra fazer E aí eu saio, então, ó. A Reynolds eu precisava de água. O Bronchilore eu preciso de quê? De ter prótons H+, que na verdade nem existe, né? Eu preciso dessa espécie hidrogênio na estrutura. Porque se eu estou doando hidrogênio, eu sou ácido. Se eu estou recebendo hidrogênio, eu sou base. Tá? Agora, Lewis não precisa nada disso. Aí eu vou lá para os conceitos, e aí a gente volta lá na questão que nós trabalhamos com vocês, que vocês falaram de ligações químicas. O mais importante, então, ainda volta a ser o quê? A questão do elétron. E o elétron que define tudo, né? Define, inclusive, se uma substância é ácida, se tem comportamento corrosivo, né, com características ácidas, ou se tem comportamento com características básicas. É o par de elétrons, gente. Olha como o elétron é lindo, né? O conhecimento do elétron é fundamental, né? Então, o elétron, se eu tenho, né, uma espécie capaz de receber par de elétrons, ela é o quê? Ácida. Enquanto
A base é uma espécie capaz de quê? De doar par de elétrons. Então, ó, eu tenho o hidrogênio aqui. Se eu tivesse essa espécie nesse sentido aqui, né? Que não existe, na verdade. Mas só para poder sentir o sentido figurativo. Né? Aqui eu estaria uma espécie, ela passando daqui para cá, de H+, para H3 ou mais, se fosse possível, o que acontece com essa espécie? Ela vai receber um par de elétrons ou ela vai doar um par de elétrons? Vai doar, né? Não vai doar? Ó, vou voltar aqui um pouquinho, então. Eu acho que eu apaguei, né? Lembra da molécula de água que eu fiz? Acho que eu apaguei. Apaguei? Ah, não, apaguei não. Tá aqui ela. Tá aqui. Ó, vamos pensar nessa espécie aqui. Vocês têm tempo? Só mais 5 minutos. Esse hidrogênio, essa espécie aqui, né? Esse cara aqui, essa molécula de água, H2O. O que ela está fazendo aqui com esse par de elétrons para esse hidrogênio? Esse par de elétrons aqui está vindo para onde? Ele está doando. Está doando o hidrogênio, não é isso? É. Então, ó, vamos lá, voltando lá. Ácido é espécie capaz de receber o par de elétrons. Então, aquele hidrogênio lá está funcionando como o quê? Como ácido, então, que ele está Como recebendo. ácido. E aquela outra molécula que está doando o par de elétrons, está funcionando como o quê? Ele está sendo a base. Por isso que ele simplificou. Né? A espécie H+, que eu coloquei lá daquela forma, que ela não existe, ela está funcionando como ácido. Por quê? Porque ela está recebendo o par de elétrons. E a espécie H2O está funcionando como uma base, porque é a espécie capaz está doando o par de elétrons. Certo? Então, morreu aqui, ó. Eu não preciso mais de hidrogênio. Aqui está um exemplo de hidrogênio, está com água, tudo. Eu não preciso mais de ter água. Eu preciso de uma espécie doadora de par de elétrons e uma espécie receptora de par de elétrons. A espécie que está receptora do par de elétrons, ela tem um comportamento ácido. Enquanto que a espécie capaz de doar o par de elétrons tem comportamento básico. Esse é o conceito de ácido e base mais amplo no termo, porque eu saí de todas aquelas outras limitações. E aí qualquer espécie, dependendo com quem ela está ligada, ela pode ser ácida ou básica. Então, eu nunca posso afirmar que uma determinada substância sempre vai ser ácida, ou que uma determinada substância vai ser básica. Aonde que isso é importante para mim, professora? É importante para vocês, engenheiros, por quê? Porque quando você for fazer um sistema, vamos supor, de automação, e que ele vai estar em contato com determinada substância, você tem que ver qual é a característica dessa substância em contato com a outra? Quais são as características das ligações químicas? E a partir das características das ligações químicas, a partir da disponibilidade de par de elétrons não ligantes, eu posso ter uma espécie doadora de par de elétrons, eu posso ter uma espécie receptora de par de elétrons. E aí, eu tenho que trabalhar com isso. Então aqui eu vou ter uma condição ácida. Aqui eu vou ter uma condição básica. Então, eu vou ter que usar um material que seja resistente a essa condição ácida. Eu vou ter que usar um material que seja resistente à condição básica. E isso volta tudo naquilo que a gente discutiu lá anteriormente, que vem lá desde o início, né? O conhecimento de modelos atômicos, o conhecimento de quê? De elétrons, camada de valência, o conhecimento de propriedades periódicas, o conceito de ligações químicas. Ele vai estar acirrado, ligado, aglutinado a essas questões macro no cotidiano de vocês. Tá claro isso, pessoal? Entendemos ou não?
Eu gostaria que vocês depois pegassem... Deu para entender, professor. Deu para entender? É porque, assim, eu vou precisar, né, desses conceitos de ácido básico, desse material complementar, tem um artigo, tem aqui, esse material é bem completo, né, voltado para a área de engenharia que eu selecionei para vocês darem uma olhada com carinho aqui, tá certo? Porque aqui está a nossa pontapé aqui para começar a corrosão. Aqui, eu vou trabalhando isso aqui dentro dos tópicos de corrosão. Já comecei a falar hoje um pouquinho o que é solução, que vocês se lembram, né? Tem todos os cálculos aqui para determinar a concentração de solução, então eu peço a vocês que recordem isso aqui, tá? Tem um procedimento como preparar a solução, isso é tudo muito importante para a corrosão. Tudo bem até aqui? Já, né, passando essa atividade para vocês, além disso, eu já quero que vocês peguem esse trabalho aqui, ó. Eu vou abrir aqui. A gente vai, cada dia, né, ampliando um pouco mais. Corrosão, um exemplo usual de fenômeno químico. Eu queria que vocês já começassem a dar uma lida nesse artigo. Ele é pequenininho, tá? Mas ele é o nosso norte agora para frente. Então, eu ainda vou falar de eletroquímica, eu estou começando o conceito, na verdade, mas vocês já podem ler esse artigo aqui. Depois que vocês terminarem aquela outra leitura lá, podem pegar esse artigo aqui e fazer igual aquele artigo lá de ligações químicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Várias leituras. E esse é bem pequenininho, tá? Tudo bem? Combinado? Alguma dúvida aqui no que nós trabalhamos hoje? Beleza, professor. Não, acho que nenhuma dúvida, não. Por enquanto, não. Não? Então, continue fazendo esses estudos aí que nós estamos pedindo para vocês, porque na próxima semana a gente começa basicamente a eletroquímica, depois dessa explanada sobre ácido, tá? Bases, sais, né? Não falei de óxidos, mas óxido eu vou falar lá na corrosão. Na verdade, lá na eletroquímica. Posso parar aqui, tudo bem? Alguém quer fazer alguma observação? Posso? Pode, acho que pode.